E aí, galera, tudo bem? Galera, é com muito prazer que nós estamos trazendo aí mais um curso inovador aqui no Laboratório dos Notebooks. Estamos trazendo aí para vocês em primeira mão um curso totalmente dedicado a como desabilitar o chip gráfico das placas-mães de notebook. Então, eu sei que tem muita gente que ainda não está familiarizado ainda com isso, mas nós temos aí placa-mãe de notebook que tem um chip gráfico, né? Um chip que seria responsável única e exclusivamente a fazer o processamento da imagem. Então, nas topologias mais antigas, né, e mais simples também, nós temos ali ponte norte, ponte sul e o processador. Então, o papel do processador todo mundo já sabe, ponte sul também. E neste caso, a ponte norte ela ficaria responsável pelo processamento gráfico, né? Então, quem nunca pegou aí, né, uma ponte nortezinha com solda fria e fez o rebalo e ela voltou a dar imagem normal. Então, nós temos aí uma outra topologia onde nós não teremos a ponte norte e nem ponte sul, teremos ali processador, o PCH e o chip gráfico, né? Então, nesta configuração, o chip gráfico ele é responsável por gerenciar todo o processamento gráfico. Então, e existe a possibilidade da gente fazer aí a desabilitação deste chip, que é exatamente o que vocês vão aprender nesse treinamento aqui inédito do Laboratório dos Notebooks. Então, o objetivo do curso é o quê? É ensiná-los a fazer aí a desabilitação, né? A desabilitar o chip dedicado de vídeo e identificar os tipos de conversão, porque são vários tipos de conversão. Então, para que nós possamos entender mais um pouco, eu tenho aqui uma pequena parte do diagrama em blocos e eu tenho aqui uma placa na configuração discrete. O que seria esse discrete, não é? Então, sempre que eu tenho um chip dedicado de vídeo, nós temos aqui uma placa que utiliza discrete. Então, eu tenho aqui o chip dedicado de vídeo e eu tenho aqui as VRAMs DDR3, que seriam as memórias que vão auxiliar no processamento das imagens, né? Então, há um processamento, sempre que há processamento, existe a necessidade de memória como buffer. Então, nós teremos aqui as memórias para fazer o auxílio aqui do processamento gráfico. Isso aqui é um discrete. Então, eu tenho o processador, nossa CPU, chip gráfico, e embaixo eu tenho aqui o nosso bom e velho PCH. Do lado direito aqui do CPU eu tenho as memórias DDR3. Então, vocês vão observar aqui que o processador ele está diretamente relacionado ao chip de processamento gráfico. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho a possibilidade de desabilitar esse chip aqui e a placa ela continua exibindo imagem. Né? Lá para frente eu vou citar aqui mais alguns exemplos e vocês vão entender melhor. E nós temos também o UMA, né, que seria Unification Memory Access, que seria ali basicamente uma configuração desse tipo de placa onde eu não tenho o chip para gerenciar a memória gráfica e esse gerenciamento ele fica por conta do processador. Então o CPU vai se encarregar de fazer esse processamento. Então a gente vai ver que uma mesma placa, né, tenho certeza que muitos de vocês já pegaram uma mesma placa em que ela tem ali alguns espaços vazios, né, que seria os espaços para receber uma atualização em uma versão futura. Então, essa mesma placa ela pode conter o chip gráfico e ela pode não conter. Então, essa seria basicamente a diferença entre discrete e UMA. E a questão de desempenho, gente, na questão de desempenho, qual seria melhor? Então, se vamos dizer aqui que você trabalha com software de edição de vídeo, né, essas edições 3D, maquete, essas coisas, então obviamente você vai precisar
sim de um processamento gráfico, né? Porque senão o processamento vai cair todo em cima do CPU. Então, a diferença basicamente é essa. Então, quando eu tenho um discrete, o processador faz a função dele normal e nós temos ali o processamento gráfico por conta da GPU, né? Que seria ali um chipzinho simplesmente para fazer o processamento gráfico. O desempenho em discrete, logicamente, vai ser melhor porque nós temos aqui as tarefas sendo executadas por setores, né? Então o processador se encarrega de fazer a parte dele, a GPU faz a parte dela, o PCH faz a parte dele. Quando a gente tem o MA, quando a gente desabilita o chip gráfico, então todo o gerenciamento do vídeo cai para cima do processador e também as memórias DDR3, né, DDR4, seja lá qual for que estiver instalado na máquina, parte dessa memória vai ser compartilhada para gerenciar o buffer de memória gráfica que agora está sendo gerenciado pelo processador. Então, dentro do curso, nós abordamos melhor isso aqui para que vocês possam entender na hora de passar um orçamento para o cliente, não é? Aqui no Brasil, esse não é um assunto muito conhecido ainda, mas lá fora o pessoal utiliza bastante, na China, na Índia, na Rússia, o pessoal já utiliza isso aqui bastante, até porque eles preferem desabilitar o chip, né? Em muitos casos eles preferem desabilitar o chip do que submeter a placa a um processo de rebalem, né? Então lá fora eles têm uma cultura totalmente diferente aqui da nossa, mas isso aqui já é um termo utilizado há bastante tempo. Esse curso está sendo lançado agora no canal, mas já tem quase 2 meses que ele foi lançado lá no meu site, né? Ele estava em pré-venda, inclusive já tem alunos aí que já estão de posse desse material, já estão estudando aí, já estão aplicando o material, o conhecimento que eles adquiriram. E agora eu quero mostrar aqui um exemplo para vocês. Então aqui nós temos uma plaquinha, essa placa aqui é muito conhecida, né? A placa do notebook da Dell. E essa plaquinha aqui, como vocês podem ver, ela tem um chip dedicado, né? Então nós temos aqui o processador, temos aqui o nosso PCH aqui na parte de baixo, ao lado das memórias, e nós temos aqui o GPU, né, que seria o chip de processamento gráfico, e as 4 memórias que vão auxiliar o chip de processamento gráfico. E aqui, gente, eu já quero dar um bônus a vocês. Isso aqui eu vou dar um bônus para vocês aqui mesmo nesse vídeo de apresentação, eu vou dar um bônus legal para vocês. Acompanhe aí o vídeo até o final que vocês vão receber o bônus, tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui nós temos outro tipo de placa, então aqui nós temos outra placa. Como vocês podem ver, eu tenho o processador, tenho aqui o PCH e tenho aqui a partezinha, né, vamos chamar slot de expansão aqui, para colocar o GPU e também as 4 memórias. Só que essa placa aqui, ela não utiliza, né? Então essa daqui com certeza tem uma versão dessa placa que vai ter ali o chip de memória gráfica, mas essa daqui ela funciona normal, né? Ela vai dar vídeo tudo certinho, só que o vídeo aqui vai ser gerenciado pelo processador. Então é bem simples, bem tranquilo de se entender. Quero falar aqui com vocês como serão distribuídas essas aulas. Então tem alguns procedimentos para fazer essa conversão que são bem simples. Então, quando a gente tiver uma aula em que o procedimento vai ser bem simples, a gente vai utilizar aulas em texto com imagem, tá? Todo o material produzido por mim mesmo, as imagens, eu produzi, eu editei as imagens, tudo certinho. E quando o procedimento exigir um pouco mais de atenção, a gente vai ter aí as videoaulas convencionais, tá? Lembrando para vocês também que nós teremos aí pelo menos 1 ou 2 conversões na prática, ali na bancada, eu mostrando para vocês como realizar a conversão naquela placa, testando a placa antes e depois da conversão, tudo ao vivo, para que vocês possam acompanhar. Bem, galera, agora que vocês já entenderam, né, eu já expliquei como vai funcionar o curso, já expliquei em que consiste esse procedimento. Tenho certeza que vocês devem estar se perguntando agora quando utilizar esse procedimento. Então a gente bem sabe que nós vivemos em um país onde o acesso a determinadas ferramentas acaba sendo bem complicado para algumas pessoas, né? Ainda mais dependendo do estado
em que a pessoa reside, a gente sabe que o acesso tanto a informações quanto a equipamentos é bem complicado, digamos assim, e que a nossa situação atual não nos proporciona muitas vezes fazer um investimento aí em uma máquina de retrabalho BGA, fazendo aí um investimento aí por volta de 6 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil reais, dependendo da marca e modelo de equipamento que você está querendo comprar. Então, esse procedimento aqui, quando ele deve ser utilizado? Quando você pega uma placa em que ela tem chip de vídeo e liga, não dá imagem, e você, por meio de um ME, fez ali as averiguações corretas, tudo certinho, e verificou por meio de um ME que realmente o chip ele está com solda fria. Então, para que você não se arrisque, de repente você não tem uma estação de retrabalho ou não tem algum outro meio de fazer esse serviço, você pode conversar com o seu cliente e falar para ele, olha, eu tenho como desabilitar esse chip, eu vou te cobrar um valor mais acessível, né? Então, se eu fosse fazer um BGA, ou se você fosse fazer BGA em algum lugar, você iria pagar X. Eu vou fazer um procedimento que vai desabilitar o chip, mas a gente tem como reabilitar novamente, caso você precise algum dia, e a sua placa vai funcionar normal, né? Então, você vai deixar bem claro que se ele utiliza o notebook, como a grande maioria das pessoas utiliza, simplesmente para fazer trabalhos escolares, às vezes editar um texto, navegar na internet, ver e-mail, Facebook, essas coisas, não vai implicar em nada, ele vai continuar funcionando normal. Quando que não se deve aplicar? Quando o notebook pertence a alguém que trabalha com um programa de edição de imagem, né? Então o cliente vai avisar, olha, eu trabalho com um programa de edição de imagem, edição de fotos, edição de vídeos, faço maquetes. Então neste caso não, ou então o cara comprou o notebook para jogar, né? Então nesse caso não, nesse caso você tem que realmente fazer o BGA, tá? Mas se o cliente ele não utiliza o notebook para essas finalidades, você passa para ele tudo certinho, todas essas informações que não vai alterar em nada, vai continuar funcionando normal e que é um procedimento totalmente reversível, né? Por exemplo, aqui o valor dos BGAs que eu cobro é de valor inicial R$ 380, né? Então, dependendo do equipamento, esse valor pode chegar a R$ 1.000, R$ 1.500 no BGA. E quando eu vejo que o cliente não quer aprovar, em se tratando de um chip dedicado de vídeo, eu passo para ele essas informações e digo, vamos dizer que eu iria fazer o BGA, iria cobrar 380. Então eu falo com ele, olha, eu consigo tirar aí R$ 150 desse valor que eu te passei, sendo que eu vou desabilitar o chip de vídeo. Aí ele concordando com isso, eu faço o procedimento e ele leva o notebook, funciona normal, tal. Às vezes o cara consegue o dinheiro depois de um certo tempo, aí ele volta assim, olha, eu quero que você faça lá o procedimento para habilitar o chip novamente e faça o retrabalho BGA. Eu faço, né? Na maioria das vezes dá até um desconto pro cara, porque ele já fez um serviço comigo. Então seria basicamente isso, gente. Vocês vão conversar com o cliente de vocês e vai falar, não é que o valor seria X, mas se eu fizer esse outro procedimento aqui, eu consigo diminuir X desse valor e o seu equipamento vai funcionar normal e é um procedimento totalmente reversível, beleza? O investimento que vocês vão fazer nesse treinamento, gente, é um investimento que, sinceramente, não é muito pouco se você levar em consideração tudo que você vai aprender nesse treinamento e vai sair aí à frente dos seus concorrentes. Tá? Então você vai investir um valor simbólico de R$ 197, vai ter acesso aí a todas as aulas, todo o material de apoio e também as atualizações, né? Então esse material a gente traz de fora, então sempre que tem atualização, a gente coloca aí no site como de costume. Todo mundo que é aluno já sabe que eu não cobro pelas atualizações no curso, né? Então, se você pagou um valor no curso, se ele tiver aí 300 atualizações, essas atualizações elas estão inclusas no primeiro valor que você investiu. Então, eu não cobro por atualização. Então, toda vez que tiver atualização, vocês vão receber esse material aí totalmente grátis, já em cima desse investimento inicial, beleza? Então, voltando lá ao bônus que eu prometi para vocês, então essa plaquinha aqui, eu vou mostrar a vocês como
que a gente faz para desabilitar esse chip de memória gráfica aqui. Então, primeiramente, vocês vão precisar remover essa bobina aqui, ó. Só prestar bem atenção aí onde está seteando o mouse. Eu vou marcar aqui para vocês, para ficar melhor. Só trocar aqui a cor. Então, ó, essa bobinazinha aqui, vocês vão trocar, remover ela, faz a remoção, liga a placa. Ela tem que dar imagem normal. Edson, fiz ali a remoção da bobina, liguei, não deu imagem. O que aconteceu? Beleza, então você vai precisar vir aqui no esquema elétrico. Eu já estou aqui com o esquema elétrico aqui aberto. Vamos colocar ele aqui. E você vai vir aqui, essa plaquinha é a DNE40-CRMB, tá? Notebook da Dell, muito conhecido aí. Então você vai pegar o esquema elétrico. Todas as aulas a gente vai disponibilizar, tá, gente? O esquema elétrico, vai disponibilizar a foto da placa, localização dos componentes, para que vocês tenham aí a maior facilidade possível em realizar o procedimento de vocês. Então, com o esquema elétrico aberto aqui, a gente vai encontrar esse descritivozinho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom. Tá? Então aqui nós temos uma tabela, onde eu tenho aqui, ó, o MA, contra barra, né, discrete. Então aqui eu tenho board ID 1, board ID 2 e aqui embaixo eu tenho aqui, ó, a configuração que eu quero é para UMA. Então para UMA ele diz que este sinal aqui, board ID 1, ele tem que estar nível lógico alto, né? Então tem que ser 1. E o board ID 2, ele tem que ser nível lógico baixo, então ele tem que ser 0, né? Então esse 1 aqui, gente, ele quer dizer que tem que ter uma tensão, tá? Mas qual é essa tensão? Você vai pegar isso aqui, ó, pode pegar, copiar esse, o nome desse sinalzinho aqui, colocar lá no campo de busca e tal, mas aqui, ó, vocês vão ver que ele está aqui, né? Então ele entra aqui nesse ladinho aqui do PCH, ele vai entrar aqui, e só que ele está entrando e a gente não sabe onde é que ele vem. Novamente, a gente pode pegar isso aqui e copiar, só que aqui ele está dizendo que vem lá da página 18, né? Então, a gente vem aqui na página 18, página 19, 18, e tá aqui, ó. Então, aqui na página 18, nós temos aqui, deixa eu pegar a canetinha. Aqui na página 18, nós temos o RN1803. O que seria esse RN? O R é de resistor, o N de network, né? Então, seria aí uma rede de resistores. Isso aqui são nada mais, nada menos do que 4 resistores unidos, né? 4 resistores no invólucro de um único componente. Só que as saídas deles são saídas distintas. Observem que as linhas aqui, ó, são linhas distintas, né? Então, aqui nós temos basicamente 4 resistores e ele recebe aqui essa tensão de 3,3 volts e vai gerar aqui nível alto em cada uma dessas linhas, né? Então, 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Então, se eu tenho aqui 3 volts no board ID 1, então quer dizer que ele é o quê? Nível alto, né? Ele é 1. Então, é exatamente isso que eu preciso aqui na página 20. Né? Ele está dizendo que a gente tem que ter no board ID, se a gente quiser a placa funcionando em 1, eu tenho que ter ele a 1 volt. Beleza? 1 volt não, perdão. Eu tenho que ter ele a nível alto, né? Ele tem que estar habilitado, nível 1. E aqui o board ID 2, ele tem que ser 0 volts. Então a gente sobe aqui um pouquinho, ó, e eu tenho aqui board ID 2 e eu tenho aqui 2 resistores, o R2010 e o R2014. Aqui no R2014 eu tenho a mesma tensão de 3 volts, passa pelo 2014 e alimenta o board ID 2. Só que aqui ele está dizendo que o board ID 2 ele tem que ser 0, né? Ele tem que ser nível baixo, então eu não posso ter 3 volts. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá na placa, localizo esse resistor aqui, R2014, removo ele daqui e vou soldar ele aqui neste lugar. Fiz isso, pronto, é para a placa ligar
e da imagem normalmente, tá? Não tem segredo isso aí. Vou levar aqui só na página do diagrama em bloco, só para a gente dar uma olhada aqui, ó, no diagrama completo. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui o processador, eu tenho o chip gráfico, as memórias que fazem o auxílio do chip gráfico, as memórias convencionais do notebook e tenho aqui o nosso bom e velho PCH. Então, a partir do momento que eu desabilitar o chip de memória gráfica, o processador passa a fazer esse gerenciamento da memória gráfica, não é? Em auxílio aqui com as memórias RAM, que vamos dizer que eu tenho aí 4 GB de memória, uma parte desses 4 GB vai ser direcionado ao processamento de memória gráfica, beleza? Então, gente, bem tranquilo, o curso está muito acessível aí, não é este o valor que todo mundo consegue fazer um investimento desse. Então, eu deixo aí vocês com um forte abraço e nós nos vemos aí em sala de aula.